Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, amém? Vire para o seu irmão e diga para ele assim, coragem. Fala para ele assim, tenha fé inabalável. Fala assim, receba a autoridade do Senhor. Você vai chegar em casa na bênção, cheio de autoridade. Não é autoritarismo não, é autoridade. Chegar em casa e dizer, Deus te abençoe. Amém? Dá um sorriso para o seu irmão, um sorriso gostoso para o seu irmão. Amém, meu irmão? Assim nós vamos iniciar a nossa mensagem, a palavra do Senhor para o coração dos irmãos. Amados, hoje nós vamos utilizar muito a Bíblia. Sente do lado de um crente e ele vai estar com a Bíblia e vai abrir as Escrituras para que você possa acompanhar essa mensagem, amém? Abra as Escrituras ali no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 até o 9. Tem uma história muito interessante que nós vamos ler bastante hoje. Vamos abrir a Bíblia e acompanhar o texto com a Bíblia Sagrada. Aquele que não tiver uma Bíblia, ajude aquele irmão que você sente que ele não está podendo ler, porque nós vamos ler. Amados, Bíblia aberta é Deus falando conosco, amém? Bíblia fechada, pode ser que o homem fale, mas quando a Bíblia está aberta, você está conferindo, como a igreja de Bereia, que conferia nas Escrituras tudo aquilo que os apóstolos diziam. Amados, está escrito assim, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa mensagem, abençoa, Senhor Deus, tudo que vai ser dito aqui, que o Teu Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, da justiça e juízo, que Tu possas nos incentivar a crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Eles estavam indo à oração às 3 da tarde e estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E aí, Pedro, juntamente com João, fitando os olhos a ele juntamente, disse, olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse, não possuo ouro nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. E pegando a mão direita do homem, ajudou a levantar-se imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando salto, ficou de pé e começou a andar. Entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo ouviu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha ali acontecido. Amados, nessa introdução da mensagem que nós estamos apresentando, nós temos alguns pontos importantes a falar. Aqui no versículo 4, você pode acompanhar, diz, e Pedro, juntamente com João, fitando os olhos, disse, olhe para nós. Amados, quantos cristãos hoje em dia podem dizer, olhe para nós, olha para mim. Isto é, tenha a mim como uma referência. Olha para mim. Você está olhando para o quê? Olha para mim. Qual é o meu testemunho? Qual é o meu testemunho de vida? Olha para nós. Não olha para o seu interesse, que é um interesse justo, amém? É um interesse honesto de uma pessoa desejando voltar a andar. É um interesse que a gente apoia. Mas ele diz, olha para mim. Quantos de nós podemos dizer no nosso trabalho, olha meu irmão, você que está aí no meu trabalho e é meu amigo, colega de trabalho, olha para mim. Muitas pessoas não podem dizer isso, porque quando ela olha para nós, a falta do testemunho é difícil. Mas olhar para você, logo você, falta trabalho toda hora, é o rei do atestado, a sua avó já morreu umas 4 vezes. Olha para mim. Temos que refletir se nós podemos dizer, olha para mim. E Pedro tinha essa autoridade e disse, olha para nós. E a Bíblia diz que ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. A forma com que ele olhava para Pedro e João não era olhar como uma referência, mas era olhar querendo receber algo. As pessoas olham para a gente sempre querendo receber algo. Sempre querendo receber algum tipo de benefício. E é normal e é natural que isso aconteça.
É natural que isso aconteça, era natural que aquele homem quisesse receber alguma coisa, uma doação, uma roupa, talvez ali um amparo financeiro. Ele olhou com essa intenção, mas Pedro, porém, lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É o que ele tinha. Certa vez um líder religioso falou para uma pessoa, e olhando, mostrando a riqueza do seu reinado religioso, e falou: veja, temos ouro e prata. E a pessoa virou para ele e falou assim: infelizmente não podemos dizer levanta e anda. Às vezes a gente tem capacidade, tem conhecimento, tem dinheiro, tem várias possibilidades, mas a autoridade que Jesus nos deu, nos faz poder dizer: levanta-te e anda. Recebe esta cura. Recebe esta libertação. É o que Deus espera de cada um de nós. Aqui Pedro falou: eu não vou lhe dar dinheiro porque o dinheiro acaba. Eu não vou lhe dar uma blusa porque ela vai, um casaco ou uma manta porque um dia ela vai apodrecer. Mas o que eu vou te dar, ela vai se perpetuar na eternidade. Eu vou lhe dar vida e vida em abundância. Ele falou com muita autoridade. Olha, a autoridade, amados, é muito forte, porque olha, ele não diz em meu nome, ele não disse, olha, graças à minha autoridade que eu recebi. Não, ele diz em nome de Jesus Cristo Nazareno. Sempre aponte para Cristo, sempre seja cristocêntrico. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Aponte para Jesus. Quando você aponta para Jesus, você pode dizer: olha para mim. Mas quando você olha para você mesmo e aponta para si mesmo, como eu consegui, eu sou demais. Amados, quando isso acontece, nós não estamos colocando Cristo como centro da nossa vida. Ele aqui colocou Jesus em nome de Jesus Cristo Nazareno, e há um motivo porque ele falou o Nazareno, porque Nazaré era um lugar que ninguém se esperava nada chegar de Nazaré, né? Certa ocasião alguém falou: olha, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que aquele rapaz que veio ali da comunidade, será que eu posso esperar alguma coisa? Mas ele é favelado, ou ele é nordestino, ou ele, sabe, amados irmãos, às vezes a pessoa olha e fala assim: não dá nada por ela, mas é aquela pessoa que vai fazer a diferença. Pode ser estigmatizado por algumas pessoas, mas quando Deus dá autoridade, quando Deus dá o poder dele para você, meu amado irmão, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cultura, não importa de onde você veio, fala: olha para mim. E a Bíblia diz que a autoridade de Pedro estava tão forte, amados irmãos, que ele nem esperou o coxo levantar, irmãos. Olha o que diz o texto. Bíblia de detalhe, olha aqui. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos firmaram. Ele estava com tanta confiança ali, que ele chegou e ele puxou. Porque, meus amados irmãos, não é fácil não. Eu lembro do pastor Rodolfo Bettemiller, não sei se o bispo conheceu esse pastor. Um senhorzinho, e ele falou que uma vez chegou uma irmã com um embrulho na igreja e falou: pastor, ora por isso aqui. Era um embrulho, ele gostava muito de comida, então ele falou assim: eu acho que isso aqui é um pedaço de carne. Eu pensava muito em comida, né? Isso aqui é um pedaço de carne embrulhado, um pano embrulhado, uma coisa embrulhada. E a história diz que ele pegou aquele embrulho e ele falou: Senhor, abençoa isso aqui, Senhor, não sei o que é. Meus amados irmãos, aquilo ali começou a se mexer. Ele levou um susto, ele segurou. Eu não sei se era um cachorro, um gato, algum bicho, alguma coisa. Quando ele abriu, era uma criança. A criança estava morta, irmãos. A mãe trouxe a criança morta para a igreja e a criança ressuscitou. Amados irmãos, você pode não saber o que está diante de você, mas use a autoridade que o Senhor te dá. Ele não sabia. Ele falou: o que é isso aqui? Eu lembro dele, eu tenho grandes referências do pastor Rodolfo Bettemiller. Amados, é quando você tem confiança, você pode puxar um coxo. Quando você tem confiança, você tem certeza de que ele vai andar. Porque, meus amados irmãos, se aquele homem não andasse, seria uma vergonha para o evangelho. Mas ele tinha autoridade e ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que a palavra dele não voltava atrás. E ele puxou aquele homem. E a Bíblia diz que os seus pés se firmaram e ele começou a andar.
a autoridade que deu, e não apenas começou a andar, a Bíblia diz no versículo 8, que dando um salto ficou de pé, começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Amados irmãos, aquele que você abençoa, ele vai buscar a Jesus logo em sequência. Porque ele olhou para você e ele viu uma referência, ele olhou para você e viu um testemunho, e ele se levantou, dançando, louvando a Deus, pulando, e entrou no templo. Ele teve um novo viver. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que perdia esmolas assentado à porta formosa do templo. Ficaram muito admirados, espantados com o que havia acontecido. Amados irmãos, quando você é usado por Deus, quando você é ousado por Deus também, as pessoas veem o testemunho, veem que está acontecendo algo e falam: eu também quero ver isso. Eu também quero ter essa experiência. Eu também quero ter esse encontro. Eu também quero ter esse testemunho. Amados irmãos, que cada um de nós sejamos incentivadores do nosso irmão, de testemunhar a Cristo todos os dias. Eles fizeram isso. E essa é a nossa introdução da mensagem de hoje. A mensagem está no capítulo 4. Abra aí agora no capítulo 4, versículo 1. E isso aconteceu, amados irmãos. Eu quero mostrar a vocês que quando você faz a obra de Deus, quando você faz a vontade de Deus, algumas coisas, algumas resistências vêm para tentar minar aquilo que Deus te prometeu. Não te prometeu riquezas, não te prometeu vida boa, mas Ele te prometeu que Ele estaria do seu lado. Para você usar coragem, autoridade, fé. E diz o texto, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os dos seus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando a Jesus a ressurreição dentre os mortos. E prenderam Pedro e João e os recolheram do cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. Olha que importante aqui. Subindo o número destes homens, quase 5.000. Amados irmãos, olha o efeito de uma pessoa que ouve a voz de Deus. O efeito de uma pessoa que está ligado ao poder de Deus, que está conectado ao poder de Deus. Amados irmãos, o versículo 2 diz: ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo. Existem pessoas que não suportam quando você estimula elas a ler a Bíblia, a conhecer o Evangelho, a conhecer o poder de Deus. Terça-feira eu estava dando aula aqui na escola de líderes e eu falava, muitas igrejas estão tirando as escolas bíblicas dominicais, tirando a educação religiosa. E isso tem destruído as igrejas, muitas igrejas. Porque existem pessoas que não suportam quando você ensina a palavra de Deus, quando você abre a Bíblia, quando você fala assim, vamos conferir nas Escrituras, abra a sua Bíblia, abra as Escrituras, vamos ver o que a Bíblia diz, coloca o dedinho ali, manda ele ler junto com você. Existe uma resistência muito grande, irmãos. Quando você prega o Evangelho, quando você apresenta a palavra de Deus, quando você fala de Deus, há resistência. Havia uma resistência ali, eles não querem deixar pregar. Muito interessante, eu vejo que às vezes as pessoas querem ouvir sobre tudo, sobre ufologia, sobre duendes, sobre tudo, falam que vão ao Ganges tomar banho naquele rio sujo. Eu tomei banho no Ganges, eu fui me energizar no Ganges. Eu fico olhando ali, mas ali não era onde jogaram um corpo de uma pessoa, onde o pessoal toma banho, uma mistura. Amados irmãos, eles querem se energizar, eles acreditam no UFO, eles acreditam no ET, acreditam no ET de Varginha, tanta coisa que eles acreditam, mas quando você fala de Jesus, era um homem histórico. Sabe, irmãos, quando você vai falar a palavra de Deus, quando você vai falar de Jesus, quando você vai falar do poder de Deus, isso é conto da carochinha, isso é historinha para boi dormir. Amados irmãos, quando você prega a palavra, há resistência, sempre haverá oposição quando você fala de Jesus. Pode falar de tudo, quando você fala de Jesus vai haver oposição. Mas é importante você ter a mente, no coração, de que você está do lado certo, de que você está falando certo. Não deixe de falar o nome de Jesus. Porque o seu colega tem rejeição, porque o seu amigo tem rejeição. É claro que eu não estou falando de ser no meio do seu trabalho, você começar a pregar, né, irmão? Também tem crente que tem que ter discernimento, sabedoria. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que ela começa a ficar animada, começa a ficar feliz de Jesus, começa a falar, eu falo assim, irmã,
Na hora do almoço a gente conversa. Ela fica animada, aí larga o trabalho dela para falar. Outro dia eu fiquei nervoso, eu estava quase falando assim, irmã, fala, mas não para o que a senhora está fazendo. Então a gente tem que ter discernimento, tem que pedir a Deus discernimento no momento certo, mas sempre haverá oposição. Versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém. Só o pessoal da alta cúpula, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Olha que ali reuniram a nata da sociedade naquele momento ali. Colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder e em que nome de quem vocês fizeram isso? Nós somos os chefes, nós temos a carteirada, nós temos a autoridade religiosa, a autoridade que você está passando à nossa frente. Somos nós que deveríamos fazer isso, somos nós que temos autoridade, nós que somos, desculpe da expressão popular, donos da cocada preta. E essa é antiga. Somos nós. Colocando, perguntaram. E aí que tem um detalhe, meus amados irmãos. Isso você só pode fazer, ou só consegue ter uma vitória diante de uma situação como essa, quando você tem algo que Pedro aqui apresentou. Veja o que diz o texto, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, amém, aleluia. Quarta-feira eu fui cumprimentar o irmão aqui, e ele estava tão cheio do Espírito Santo que eu abracei ele. Veio um fogo desse irmão, muito simples, e talvez ele nem estava notando, nem percebendo. Amados irmãos, que eu comecei a me remoer assim, eu abraçando ele, porque eu sentia o poder de Deus transferindo a graça dele sobre a minha vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não precisa falar nada, irmão. Quando você está cheio do Espírito Santo, só a sua presença chegando ali já incomoda. Só a sua presença ali já tem alguma coisa diferente aqui. Porque a presença de Deus na vida de quem é cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele cheio de autoridade, o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo lhes disse: autoridades, o povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito de um benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este aqui está curado na presença de vocês. Eu tenho a prova. Não é balela, não é apenas uma palavra de incentivo, não é uma palavra coach, não é uma palavra para que você saia mais feliz. Eu tenho a prova aqui do lado de vocês. O evangelho precisa da prova, irmãos. O evangelho precisa, sabe o quê? De laudos médicos, muitas vezes. Você chegar e falar assim: eu fui curado, aqui está o laudo médico. Eu recebi a minha bênção, aqui está. Por isso que eu faço muita questão, eu falo para os irmãos que vêm ao culto, noite de propósito, traga, se possível, um documento, traga, se possível, o seu testemunho daquilo que Deus trouxe para a sua vida, porque é importante você ter um testemunho vivo para falar: está aqui, eu orei e ele foi curado, eu orei e ele foi liberto, eu trouxe ele aqui, eu orei por ele quarta-feira passada, e eu agora estou trazendo ele aqui para ele receber oração ao vivo. Precisamos do testemunho vivo, e aqui ele tinha: olha, vocês crucificaram Jesus, foi um plano de vocês, e ele não teve medo, irmãos. Tem gente que tem medo, gaguejou, perdeu. Ele não gaguejou, ele falou: foram vocês que fizeram um plano para matar o meu Jesus, mas mesmo assim, eu estou aqui e trazendo essa testemunha. E ele continua falando e apontando o dedo. Esse era um homem corajoso, Pedro. E lembre-se que Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. E a gente vê uma coisa, a transformação que Jesus faz nas nossas vidas. A transformação, aquele homem que fazia as coisas na cabeça dele, que até tinha uma iniciativa, mas uma iniciativa negativa. Aquele homem que fazia as coisas, que vinha na cabeça dele, era um homem agora transformado, que tinha autoridade, tinha coragem para falar diante de todas aquelas autoridades que ali estavam: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, aleluia. Jesus é a pedra, Jesus é Petra. A Petra que Deus edificou a igreja dele. E ele continua dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu
Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. Não existe outro, e ponto final. Não tem esse negócio de ecumenismo. A gente tem que fazer ecumenismo com as outras religiões, porque todos os caminhos levam a Deus. Não, somente Jesus Cristo nos leva a Deus. Não tem essa conversa. É claro que às vezes a gente pode ter um diálogo no sentido social, no sentido de questões, né, que nós até cremos sobre a questão da criança no ventre da mãe, não é? A matança das crianças. Existem questões que a gente pode até, mas amado irmão, Pedro aqui ele apresenta a síntese do evangelho. Ele diz: não há salvação em nenhum outro. E essa semana passada eu estava dando um estudo sobre religiões e eu falava que existem pensamentos de que a gente pode alcançar a salvação através de seguir rituais, através de fazer certas coisas, mas aqui está mostrando que a única forma de nós termos a salvação é pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que tudo se aponta para Jesus. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Diga aí no seu irmão: Jesus. Fala: Jesus, Jesus, Jesus. Satanás não gosta que você abra a boca e fala Jesus. Não há salvação em outro, não existe nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, nada que dado entre os homens para qual sejamos salvos. A autoridade está no nome de Jesus. Vejam aqui agora, irmãos, a consequência de falar a verdade, a consequência da coragem, da autoridade, que uma pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, o que acontece? Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esses ignorantes aqui, eu imagino a reunião deles. Fique por aí, Pedro. Vocês são um bando de ignorantes, é pescador, cobrador de impostos. Quem ele acha que ele é? Amados irmãos, tem gente que não faz o que é para ser feito, que é para ser feito, e quando alguém faz, tem inveja. Era para eles estar fazendo aquilo. Era para eles terem, não deixar aquele homem a vida toda ali na frente da porta formosa. E eles dizem, e ficaram admirados, reconhecendo que eles haviam estado, mas eram eles que estavam acompanhando aquele homem. E vendo que o homem que havia curado estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário. Irmãos, quando você está com o poder de Deus, quando você está com o testemunho vivo, ninguém vai poder falar mal de você, porque vai olhar para você e falar assim: eu não posso falar mal, eu não posso criticar ele, porque ele tem uma palavra muito forte, irmãos. A Bíblia diz que quando eles foram escolher os diáconos, ali em Atos capítulo 6, eles olhavam para o diácono, se eu não me engano foi aqui, capítulo 6, era cadê aqui o nosso querido? Oi? Estevão, obrigado, bispo. Estevão, a Bíblia diz que eles não podiam debater com ele. Será que a gente tem a capacidade de debater? Não é debater, ficar discutindo política, discutindo qualquer coisa desse sentido, não. Mas quando você está sendo usado por Deus, fale de Jesus, tenha autoridade e ninguém vai poder falar nada. Olha aqui. E mandando sair do sinédrio, discutiram entre si. Foi o que eu falei, tiveram uma reunião. Dizendo, o que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. Não podemos negar. Amados irmãos, sabiam da verdade. Existem pessoas que sabem da verdade, que conhecem a verdade, mas elas não querem se dobrar à verdade. Elas preferem falar: eu vou ficar na minha autoridade aqui, eu vou ficar aqui no meu reconhecimento social aqui, eu não vou me meter com esses homenzinhos iletrados. Eles estão pregando, não, vão tirar o meu cargo, vão tirar a minha função. Que serei eu depois desse homem? A gente tem que ter um jeito disso. Ele diz, não podemos negar, aconteceu, eles trouxeram aqui. Por isso que é importante, eu repito, trazer o testemunho da bênção que você recebeu. Não se cale. Fale. Espalhe a palavra. E olha o que diz. Mas, para que não haja maior divulgação dentro do povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem, ensinassem o nome de Jesus. E agora, amados irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Na hora da verdade, nós saberemos quem é servo e quem é covarde.
Eles planejaram, continuaram planejando, planejaram a morte de Jesus, e agora continuaram planejando aqui. Nós vamos lá e vamos dar um aperto nele para ver se ele fala. Nós somos autoridade. Nós estamos de olho em você. Nós sabemos onde você mora. Nós precisamos que você se cale, porque você está pregando uma mensagem que nos atrapalha, porque você está pregando uma mensagem que nos faz perder adeptos. Muitas pessoas estão se convertendo a este tal de religião do Nazareno. Nós precisamos parar estes homens. E eles falaram, para de pregar, nós vamos prender vocês. Olha o que diz o versículo 19. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos que julguem se é justo diante de Deus. Ouvimos antes os senhores do que a Deus. Olha a autoridade deste homem. Eu ouço mais a Deus do que a autoridade humana. É claro que nós acreditamos na autoridade humana, claro que dentro de um sentido legal, dentro de uma lei, dentro de algo que haja, né? Nós não estamos aqui dizendo que a gente não deve cumprir a lei, mas eles queriam parar o evangelho, amados irmãos. Se Pedro tivesse se calado, onde o evangelho ia chegar, irmãos, se Pedro tivesse assim, tá bom, não vamos mais falar do evangelho. Vamos voltar às nossas sinagogas e voltar a ler a Torá, e a voltar a ser religiosos, plásticos e sem vida. Porque é perigoso, né, gente? Tem a minha família, não é? Eu tenho que pensar na minha família. Eu tenho que pensar nos meus, porque eu posso ser preso. Se eu for preso, o que vai acontecer? Amados irmãos, nada disso aconteceu, nada disso ele disse. Ele falou, antes é justo obedecer a Deus do que aos senhores. E o versículo 20 é o versículo mais forte dessa mensagem. Porque não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos nos calar diante de tudo que veio na minha vida. Eu fico admirado com crente que se desvia. E eu acho que isso existe, é um fenômeno que acontece. Ou crente que fala que não é mais crente. Eu fico vendo às vezes a história de pessoas que eram crentes. E elas daqui a pouco estão numa religião que eu fico olhando e falei, meu Deus, como é que pode? Eu nunca foi crente, nunca se converteu. Amados irmãos, não podemos deixar de falar. A nossa boca transpira Jesus. E quando abrimos a nossa boca, sabemos que somos cristãos. Ele falou, não importa o que você faça comigo, não importa o que você faça com a minha família, não importa o que você faça com a igreja, nós não podemos deixar de falar. Eu não posso dizer que eu não sou crente no meu trabalho, eu não posso chegar e dizer, não, eu não sou cristão, eu leio a Bíblia eventualmente, mas eu não sou religioso. Tem muita gente aí, a gente está vendo, cansado de ver, artista, né? Dizendo, eu não sou religioso. Essa semana eu vi um rapaz bem famoso, falando assim, eu estou cada vez mais crente. Eu falei assim, caramba, eu estou cada vez mais crente porque eu estou lendo a Bíblia. Sabe, eu não sou religioso, mas eu estou lendo a Bíblia. Está acontecendo alguma coisa ali, mas eu espero ouvir dizer assim, eu agora sou um servo de Deus, crente em Cristo Jesus. Porque o poder de Deus transforma. E certamente está transformando a vida dele. Na vida desse rapaz, desse jovem. Não podemos deixar de falar, irmãos. Não podemos deixar de dizer Jesus. Não podemos deixar de transparecer Jesus. Não tem jeito. É uma entrada sem volta. Não tem como voltar. Você recebeu a Cristo no seu coração. Não tem retorno. É com Cristo até a eternidade. E aí, mesmo assim, as autoridades... Depois de ameaçando mais ainda, eles continuaram ameaçando. Vamos ver se dá certo. Amados irmãos, as pessoas sempre vão ainda tentar. Eles sempre vão tentar. Mas eu quero dizer para você sempre vai resistir, amém? Ele disse, e aí os soltaram. Por que o soltaram, irmãos? Eles não tinham autoridade? Tinha ou não tinha autoridade, irmãos? Aqueles homens não podiam prender Pedro e João. Eles tinham autoridades, irmãos. Como diz o ditado popular, eles tinham a faca e o queijo na mão. Mas o que eles fizeram? Não puderam. Sabe por quê? Se prendesse, como é que ia ficar o nome deles? Sempre é o nome deles. Eles sempre querem o nome deles. Eles querem o nome deles lá na ribalta, lá em cima, nas letras garrafais. Amados irmãos, tem pessoa que não se converte. Ela vê o
poder de Deus, ela vê a unção de Deus, ela vê Deus operando. Você pode estar com um testemunho aqui do lado, você pode estar com um homem que andava 40 anos, quer dizer, que vivia 40 anos pedindo esmola, você pode vê-lo andando, pode vê-lo dançando, pulando, saltando, que estas pessoas, infelizmente, não se convertem, porque elas querem o poder e a autoridade humana. O que nós buscamos? A obediência a Deus. E a Bíblia diz que eles não puderam soltar, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido, amado irmão. Não importa tentarem parar a sua palavra, a sua voz, todos que estão ao redor, quando verem o poder de Deus através da sua vida, vão glorificar a Deus, porque a glória e a honra a Deus, o poder é a Deus. Levamos o nome de Jesus com a nossa vida. Eu quero dizer para vocês, em resumo da nossa mensagem, número 1, é natural que passamos por oposições, mas é importante a gente não se intimidar com isso. Número 2, nós temos que ter a autoridade de Jesus para fazer o que Ele nos ordenou, em nome dEle. Você tem uma fonte inesgotável do poder de Deus na sua vida, você só deve usá-lo. Número 3, a obediência sempre vai ser a Deus e não ao homem. O homem é de lado, Deus é primeiro, Deus em primeiro lugar na nossa vida. E esse é um exemplo de fé. Um exemplo que nos inspira, amados. Que nos inspira a refletir sobre tudo isso que a gente leu aqui, toda essa história que a gente leu. Isso não é uma história que foi escrita como uma ficção, mas é uma história que nos ensina a refletir no nosso papel como cristãos, que a gente tem feito e que a gente tem realizado nas nossas vidas. Apenas vir à igreja, às vezes, não é o suficiente. Mas começar a levar a igreja para o nosso ambiente diário. Isso, sim, é importante. Levar a igreja, você é a igreja, meu amado irmão. Quando você entra no ambiente, a igreja está entrando. E eu não me refiro especificamente à igreja de Nova Vida. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, a noiva de Cristo está entrando. E quando você entrar no ambiente, meu amado irmão, essa semana, depois me procura, me conta o testemunho. Algo vai acontecer. E você vai ser instrumento de Deus para isso. Carinhosamente eu queria pedir para você ficasse de pé. Eu sei que coragem, às vezes, a gente perde um pouco. Mas nessa manhã eu queria estimular os irmãos, encorajar os irmãos que têm sentido uma dificuldade de testemunhar Jesus. Eu sei que é difícil vir aqui à frente para receber essa oração. Mas eu encorajo mesmo assim, os corajosos receberão essa oração. Nós temos um grupo muito abençoado de intercessores que aqui ficam e que oram, servos de Deus que aqui oram por você. E se você quer mais coragem para testemunhar de Jesus, vem à frente, porque você vai receber essa oração. E você vai ter uma autoridade que você não vai se reconhecer. Deus vai te usar com autoridade e você fala assim: meu Deus, eu falei isso, eu abri minha boca, eu falei isso, fui eu mesmo. Não, o Espírito Santo através de você. Então venha. Sabe, a coragem são para poucos, e esses poucos fazem uma diferença. Seja pouco nesse momento, nesse sentido. Venha para receber oração, para receber coragem, para receber autoridade, para receber o poder de Deus na sua vida, amado irmão. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei quais são os seus problemas. Eu tenho certeza que Pedro, mesmo com os problemas que ele tinha, ele ali estava. Ou você acha que Pedro não tinha problemas? Então venha receber poder e autoridade do Senhor e seja objeto da unção de Deus.